A gente quer saber se esse conjunto C aí é um espaço vetorial. A primeira coisa que a gente tem que fazer diante de uma questão dessa é entender como ler a questão. Esse conjunto C, a gente se lê da seguinte forma. A gente lê assim, olha. É um conjunto formado por vetores do R3, da forma x, y, z, que pertencem aqui ao R3, onde a segunda coordenada vai ser sempre duas vezes o tamanho o número da segunda, o número da primeira, e a terceira coordenada, o z, é 3 vezes o valor da primeira. Depois que a gente interpreta como se lê esse conjunto, vamos pensar nos vetores do conjunto. Quem seria aqui o vetor u desse conjunto? Um vetor u, nós poderíamos dizer que é um x1, y1, z1, porque é um vetor de 3 coordenadas, então ele pertence aqui ao R3. Só que esse conjunto tem uma regra, onde o y é 2 vezes a primeira coordenada e o z é 3 vezes a primeira coordenada. Então, na verdade, o nosso vetor u ele é um x1, 2 vezes x1 e 3 vezes x1, para poder estar dentro da regra do conjunto. E o nosso v, então, seria quem? O nosso v seria um x2, 2x2, 3x2. Então, nas questões de espaço vetorial, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler o conjunto e dizer quem são os vetores genéricos desse conjunto, o vetor u e o vetor v, que vão usar eles na demonstração das 8 propriedades de espaço vetorial. Agora, a primeira propriedade que a gente tem que provar é a comutatividade de vetores dentro desse espaço. Nós queremos saber se u mais v é igual a v mais u para todo u e v que pertençam a esse espaço vetorial. Então, vamos lá começar a fazer. U mais v. Quem é u? O nosso u é o x1, 2x1, 3x1, mais o nosso v, que é um x2, 2, x2 e 3x2. A soma desse conjunto aqui, a questão define como sendo com as operações usuais. Então, olha, nós vamos somar os vetores da maneira usual de soma de vetor, que é coordenada a coordenada. Então, aqui vai ficar x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, 3x1 mais 3x2. O nosso objetivo é verificar se, caso nós fizéssemos v mais u, o resultado seria o mesmo. Duas formas que poderíamos fazer a partir daqui. Nós poderíamos daqui interpretar o caminho oposto ou fazer o caminho oposto. Sempre as pessoas têm dificuldade de visualizar isso aqui, olha. Vocês têm que esses números aqui, x1 e x2, são números reais. Se eles são números reais, eles são comutativos. Não importa se é 3 mais 1 ou 1 mais 3. Do mesmo jeito aqui, não importaria eu escrever assim, aqui, x2 mais x1, 2x2 mais 2x1, 3x2 mais 3x1. Porque a gente sabe que os números reais são comutativos. O que nós não sabemos é se os vetores desse conjunto aqui, eles podem ser somados usando a comutatividade. E é isso que a gente vai descobrir.
Fazendo dessa forma aqui, eu posso separar o começo aqui de cada coordenada. Então, vai ficar de um lado aqui, x2, 2x1, 3x1, mais x1, que é o que sobra aqui, esse e esse, o segundo de cada coordenada. No caso aqui é o x1, aí 2, x2, 3, x2. Vocês vão notar que quem é esse primeiro aqui, esse primeiro vetor? Espera aí que eu confundi aqui os números. Aqui é 2x2, aqui é 2x2, aqui é 1. Espera aí. Quem são esses vetores? Esse vetor aqui é justamente o vetor v, e esse último aqui é justamente o vetor u. Fazendo dessa forma, vocês percebem que u mais v é igual a v mais u. Mas o que acontece? É muito fácil de alguém não conseguir visualizar esses passos. Uma outra forma que vocês podem fazer é fazer primeiro uma soma, depois fazer a outra soma e visualizar se as duas somas são iguais, que é sempre isso que eu faço nas monitorias, porque em todos os períodos que eu sou monitor, as pessoas acham mais fácil fazer desse método, que eu vou fazer aqui agora para vocês. Vocês têm aqui, olha, que u mais v é igual a x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, 3x1 mais 3x2. É por isso que eu me confundo. Esse 1 e meu 1 e 2 aqui é a mesma coisa, tudo igual, que é 1, olha. E se vocês fizerem o v mais u, primeiro v, depois o u, como é que vai ser? Vai ser x2 mais x1, 2x2 mais 2x1, 3x2 mais 3x1. Aí aqui vocês podem argumentar que o x1, o x2 são todos números reais, então tanto faz se é x1 mais x2 ou x2 mais x1. U mais v é igual a v mais u. Então é uma segunda forma de provar que essa igualdade é verdadeira. Fazer primeiro um, depois fazer o outro. Então aqui a primeira propriedade valeu. Vamos para a segunda propriedade. Agora surge um vetor W na história. Vocês, antes de começar a demonstração, têm que definir quem é o vetor W desse conjunto. E ele segue as mesmas regras dos outros vetores. Então vai ser um x3, um 2x3 e um 3x3. Aí agora a gente pode começar a operar com ele. Vamos aqui, olha. U mais V mais W. A soma de U mais V, nós já sabemos, que foi o que a gente fez lá em cima. É só repetir. Que é x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, 3x1 mais 3x2. Agora, isso aqui vai ser somado com um W, que é x3, 2x3
e 3x3. Somar esses dois vetores agora, lembrando, com as operações usuais, então eu vou somar coordenada a coordenada. Vai ser essa coordenada aqui, mais a primeira daqui. E assim por diante. Então, vai ficar aqui na primeira coordenada nova, vai ser x1 mais x2 mais x3, vírgula. Isso aqui mais isso aqui. Então, é 2x1 mais 2x2 mais 2x3. E, por fim, as últimas coordenadas. 3x1 mais 3x2 mais 3x3. Então, essa é a soma que a gente encontra quando soma os vetores nessa configuração. Agora eu vou fazer o outro lado dessa soma, que é a seguinte. U mais V mais W. Se eu somar desse jeito aqui no final der a mesma coisa, é porque a propriedade vale. Então, quem é o U? É um x1, é um 2x1 e um 3x1. Mais a soma de V mais W. Então, vai ser aqui x2 mais x3, 2, x2 mais 2x3, 3x2 mais 3x3. Esse aqui é o vetor soma de V mais W. E agora, somando esses dois vetores, nós vamos ter que x1 mais x2 mais x3. Eu somei a primeira coordenada com a primeira daqui. E assim por diante. 2x1 mais 2x2 mais 2x3. E aqui 3x2, 3x1 mais 3x2 mais 3x3. Vocês notam que as duas maneiras de somar resultam na mesma coisa. Então, isso significa que a propriedade vale. Essa aqui é a forma de fazer separado, primeiro um lado, depois o outro. Mas vocês poderiam também pensar da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui os dois jeitos. Porque esse jeito aqui, ele é mais fácil, porém, ele é mais demorado, porque você faz um, depois faz o outro. Outra coisa que vocês poderiam fazer é, fez esse primeiro lado aqui. Aí, era só lembrar que os números aqui dentro, x1, x2, x3, são números reais e vale a associatividade de números reais. Então, era só vocês separarem aqui o que é de índice 1 num vetor isolado aqui. Ficaria, então, x1, 2, x1, 3, x1, mais o que sobrasse, que no caso seria aqui x2 mais x3, x2 mais x3, vírgula, 2x2 mais 2x3 e 3x2 mais... Ai, meu Deus. 3x2 mais 3x3. E o que é isso? É exatamente U mais o vetor soma V mais W. E aqui poderia parar a questão. Então, vocês sempre vão ter essas duas formas de fazer. Você fazer um lado e, ainda dentro desse mesmo lado, conseguir enxergar o outro lado e encerrar a questão, ou fazer um lado e visualizar e fazer o outro lado e visualizar se os dois são iguais ou diferentes.
Agora vamos para a propriedade 3 no caso. Alguém pediu para alguém levantou a mão? Não, né? Então vamos para propriedade 3. A propriedade 3, ela diz o seguinte: nós queremos saber se existe um vetor nulo dentro desse espaço vetorial, de modo que quando a gente some o vetor u mais o vetor nulo, isso vai dar o próprio u. E se somar primeiro o vetor nulo mais o vetor u, também vai dar o próprio u. Então, é isso que a gente vai verificar agora. Primeiramente, esse aqui é um conjunto do R3. Então, quem é o vetor nulo que pertence ao R3? É exatamente o vetor 0, 0, 0. Então, esse 0 que eu ponho uma barra em cima não é o número 0. Eu ponho essa barra em cima, inclusive, para diferenciar. Ele é o vetor nulo. Então, o que eu vou saber é, se eu somar u mais esse vetor nulo, vai dar u? Vamos verificar. U é x1, 2x1, 3x1. E o vetor nulo é 0, 0, 0. Se fosse um espaço do R2, então seria um vetor 0, 0, só duas coordenadas. Essa soma aqui vai ser como? Lembrando que é a operação usual, então é coordenada a coordenada, então é x1 mais 0, 2x1 mais 0, 3x1 mais 0. E isso aqui é igual ao quê? x1 mais 0 vai dar x1. 2x1 mais 0 vai dar 2x1. E 3x1 mais 0 vai dar 3x1. E quem é esse vetor? É justamente o vetor u. Então, somar o vetor u mais o vetor nulo dá o próprio u. E se fizer o contrário também, dá na mesma coisa. Se eu fizer primeiro o 0, 0, 0 mais o u, 2x1, 3x1, isso aqui vai dar 0 mais x1, 0 mais 2x1, 0 mais 3x1, que dá exatamente aqui na primeira coordenada x1, aqui 2x1, 3x1, que é exatamente o nosso u. Então, fazendo isso, nós verificamos que u mais o vetor nulo é igual ao vetor nulo mais u, que é igual a u. E assim a gente prova a terceira propriedade de espaço vetorial. Agora vamos para a quarta. A quarta, ela quer saber se dentro desse conjunto existe um vetor oposto que, quando somado com seu vetor correspondente, resulte no vetor u. Então, primeiro, a gente tem que descobrir quem é o vetor oposto menos u. A gente sabe que esse menos na frente, ele significa que o vetor está sendo multiplicado por menos 1. Então, eu posso escrever menos 1 vezes u,
que é igual a menos 1 vezes x1, 2x1, 3x1. Fazendo essa multiplicação aqui, lembrando que a questão disse que a multiplicação é usual, vai ficar quanto? Vai ficar menos x1, menos 2x1, menos 3x1. Então, nós encontramos quem é o menos u. Agora, nós vamos somar ele com o vetor u e verificar se vai dar ou não o zero barra, que é o nosso vetor nulo. Então, u mais menos u vai dar quanto isso? Vamos fazer. Quem é o vetor u? É x1, 2x1, 3x1. Quem é o menos 1? Menos u. É menos x1, menos 2x1, menos 3x1. Somando aqui, nós vamos ter x1 mais menos x1, 2x1 mais menos 2x1 e, por fim, 3x1 mais menos 3x1. Então, em cada coordenada vai dar quanto? 0, não é? Então, vai ser 0, 0, 0. Assim, a gente provou que o u mais menos u dá o vetor nulo. Então, a propriedade 4 também valeu. Agora, vamos para a quinta. A propriedade 5. Oi. No caso, fazer x1 menos x1? Pode. O que não pode é você pular essa etapa aqui, que acontece às vezes. Porque, assim, essas demonstrações, ela envolvem coisas óbvias, não é? Aí, por ser óbvio, as pessoas querem pular etapas. Porém, aqui não pode, porque... não tem problema. Tudo certo. Então, vamos agora para a propriedade 5. A gente quer saber se alfa e lambda, sendo números reais, a maneira como eu multiplico eles com o vetor u vai ser igual, independente se eu multiplico primeiro um e depois o outro, ou multiplico os dois de uma vez. Então, vamos lá. Alfa lambda u é igual. Aí eu vou só substituir. Quem é o nosso vetor u? É o x1, 2x1, aí 3x1. Se eu multiplicar aqui o lambda primeiro, nós vamos ter na primeira coordenada lambda x1, lambda 2x1 e lambda 3x1. Agora vai o alfa, né? Então vai ficar alfa lambda x1, alfa lambda 2x1, alfa lambda 3x1. Aí o que acontece? Eu vou mais uma vez mostrar os dois passos a vocês. Daqui, o que vocês poderiam pensar?
O alfa e o lambda, eles estão aqui nas 3 coordenadas. Eu posso colocar isso aqui em evidência e ficaria alfa, lambda, e sobraria aqui x1, 2x1 e 3x1. E assim, eu teria, então, que o alfa e lambda é multiplicado aqui por 1, que é justamente o que a gente quer provar. Então, isso aqui já prova a propriedade, mas, mais uma vez eu digo, às vezes as pessoas não conseguem fazer essa visualização de botar em evidência, lembrar dessas coisas, então fica fácil fazer primeiro um lado e depois o outro. Se vocês fizessem dessa forma, o que ia acontecer? Vocês iam fazer um lado e ia parar bem aqui, olha. Aí, depois era só fazer o outro lado, que no caso é alfa, lambda, u. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Alfa, lambda, u, que aqui é x1, 2x1, 3x1. Agora está os dois indo para o vetor ao mesmo tempo. Então, eu já ponho alfa, lambda, x1, alfa, lambda, 2x1 e alfa, lambda, 3x1. Vocês iriam ver que isso aqui é exatamente a mesma coisa que esse aqui. Então, fazendo um lado e fazendo o outro e comparando os dois, também serve. Às vezes vai ser mais fácil, às vezes só vai ser um pouco mais demorado, mas esses dois métodos aqui servem. Vamos fazer aqui agora a propriedade 6. Alfa vezes a soma de U mais V. Aqui eu já posso botar a soma direto, porque a gente já fez lá em cima, que no caso aqui é x1 mais x2. Pera, deixa eu só repetir, ó. Fazer assim. U mais V igual. Aí aqui eu posso botar já a soma direto. Aqui, alfa feio. x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, 3x1 mais 3x2. Então, vai o alfa em cada um aqui. Vai ficar alfa que multiplica essa soma aqui. Alfa 2x1 mais 2x2. Alfa 3x1 mais 3x2. Nós temos aqui que todos aqui dentro do vetor são números reais, então vale a propriedade da comutatividade. Então, vai ser alfa x1 mais alfa x2, alfa 2x1 mais alfa 2x2, alfa 3x1 mais alfa 3x2. Pronto, eu fiz esse primeiro lado. Vamos lá fazer o segundo lado para ver se dá no mesmo. Que no caso o outro lado é alfa de U mais alfa de V. Isso aqui vai ser, então, alfa de x1, 2x1, 3x1, mais alfa x2, 2x2, 3x2. Isso aqui vai dar quanto? Vai ficar alfa x1, alfa 2, x2, alfa 3,
x... Ixi, olha, x... já tô atrapalhando aqui, olha. Aqui é um 1. Alfa 2x1, alfa 3x1, mais alfa x2, alfa 2x2, alfa 3x2. Agora, somando esses dois vetores, eu vou ter alfa x1 mais alfa x2, alfa 2x1 mais alfa 2x2, mais alfa 3x1 mais alfa 3x2, que é justamente o que a gente viu lá em cima. Então, mais uma vez, a propriedade valeu. Vamos agora para a sétima. Alfa mais lambda vezes U. Alfa mais lambda U, que é x1, 2x1, 3x1. Isso aqui vai dar... Essa soma aqui vai toda junta em cada coordenada. Então, eu vou ter alfa mais lambda vezes o x1, alfa mais lambda vezes o 2x1 e o alfa mais lambda vezes 3x1. Aplicando a distributiva, eu vou ter alfa x1 mais lambda x1, alfa 2x1 mais lambda 2x1 e alfa 3x1 mais lambda 3x1. É isso que eu encontro fazendo esse lado. Vamos lá fazer o outro lado para ver se dá a mesma coisa. Alfa vezes U mais lambda vezes U. Alfa x1, 2x1, 3x1 mais lambda x1, 2x1, 3x1. Então, aqui vai ter alfa x1, alfa 2x1, alfa 3x1, mais lambda x1, lambda 2x1, lambda 3x1. Somando esses dois vetores, nós vamos ter coordenada a coordenada. 2x1 mais lambda x1 depois alfa 2x1 mais lambda 2x1, alfa 3x1 mais lambda 3x1. Fazendo isso, a gente percebe que os dois lados são iguais. Então,
Essa aqui foi mais uma propriedade que valeu. E agora a oitava e última, que pelo visto eu não escrevi aqui. Deixa eu colocar. Propriedade 8, que diz que 1 vezes o vetor u tem que dar o vetor u para todo u que pertença ao espaço vetorial em questão. Então, vamos lá. 1 vezes o vetor u é x1, 2x1 e 3x1. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1x1, uma vezes 2x1 e 1 vezes 3x1. E quem é isso aqui? É o x1, é o 2x1, é o 3x1, que é justamente o nosso u. Então, 1 vezes u é igual a u. Nesse caso, o que a gente descobriu foi que as 8 propriedades valeram. Então, o conjunto C é um espaço vetorial. O conjunto C aqui da lista de exercícios, cadê esse C aqui? Com as operações usuais, é um espaço vetorial.